Olá, estamos de volta para falar de depressão entre idosos. Eu começo trazendo alguns números do IBGE para você entrar no contexto. Entre 2005 e 2015, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais no país passou de quase 10% para mais de 14%. Por outro lado, o nível de ocupação dos idosos caiu de 30% para 26%. Também diminuiu a média de idosos ocupados que recebiam aposentadoria. Pois é, menos atividades e pouca renda são alguns fatores que contribuem para esses brasileiros experientes se deprimirem. Renato Veras, diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade, da UERJ, e a doutora Valesca Marinho, coordenadora do Departamento de Psicogeriatria da Associação Brasileira de Psiquiatria, são bem-vindos para tratar desse assunto. Olá, tudo bem? Olá. Olá, bem. Valesca, por favor, comece explicando para a gente qual é a diferença entre tristeza e depressão. Bom, essa é uma pergunta excelente, porque muitas pessoas acham que depressão é só tristeza. E depressão é uma doença que tem muitas outras características além da tristeza. Tristeza é um sentimento normal da vida e é inclusive necessária para que a gente consiga realizar e se contrapor até à alegria. A depressão, além da tristeza profunda que ocupe todos os dias ou quase todos os dias, ela é acompanhada de outras manifestações, como desânimo, perda de interesse e prazer, transtornos do sono, transtornos cognitivos, dificuldade de concentração, de atenção, mudança do apetite, dores e outras manifestações. E não necessariamente está ligada à idade da pessoa, acredito? Sim, depressão é uma doença comum em todas as fases da vida. A tristeza, sim, também. Bom, você, Renato, está ligado à Universidade Aberta da Terceira Idade. Você costuma receber muitos alunos lá, né? Muitas pessoas nessa faixa etária. E como eles chegam nessa questão de ânimo? Muitos já chegam apresentando até esse quadro depressivo? Eu diria que na UNACH é uma minoria, porque é um centro de estar, de prazer, atividades lúdicas, né? Então, essa situação nós não temos. Mas no ambulatório, onde o tratamento de saúde que nós temos, né? Essa questão da depressão, tristeza ou perda cognitiva, que é uma outra coisa, é um problema neurológico, né? É algo cada vez mais presente, porque a prevalência aumenta muito com o passar dos anos, a partir dos 75, 80 anos, inclusive um diagnóstico difícil, né? Você saber se é depressão ou perda de memória, né? Quer dizer, o problema das doenças de Alzheimer, por exemplo, que são muito comuns nessa faixa etária, onde a partir dos 85 anos você tem 20% de prevalência de doença, onde a cognição é perdida, ou num processo de redução. E isso é um grande transtorno, não é só para o idoso, para a família, porque vai ter que ter alguém para cuidar do seu dia a dia. Esses são os grandes desafios, que eu diria, da geriatria dos próximos anos, porque com essa grande conquista que é viver mais, você também agrega novos problemas que antigamente não tinha, porque você morria cedo. E um deles é a perda da cognição e a questão da depressão, que acaba funcionando, né, perto daí, porque inclusive o diagnóstico é difícil e é uma grande questão que faz parte de qualquer seminário, qualquer questão do envelhecimento hoje, esse tema está presente. Aliás, a Valesca contou para mim que trabalha já há mais de 20 anos com esse público. O que você percebe, então, nesse período, de 2 décadas, dessa relação idosos e depressão? Evoluíram os casos ou mudou o perfil dos pacientes? Uma coisa que a gente percebe, que está muito clara, é essa mudança demográfica. Então, hoje é muito comum a gente ter pessoas procurando ajuda aos 90, 95 anos, 97 até. Quer dizer, o idoso ele está mais atento à própria saúde, ele está longevo, ou seja, a gente tem observado esse aumento na expectativa de vida e uma preocupação maior com a sua qualidade de vida. Então, isso é um aspecto importante, a gente percebe, a gente tem recebido tanto nos centros de atendimentos clínicos, quanto em centros de convivência, uma preocupação maior com a sua qualidade de vida e uma procura maior por serviços de saúde. A depressão, como doença, ela tem uma frequência, uma prevalência muito alta. Tem vários fatores que estão relacionados a isso, alguns vocês mesmos mencionaram na chamada do programa, relacionada a perdas, a luto, a questão
questão da aposentadoria, da própria perda financeira e sobrecarga nas finanças, que são fatores que contribuem, mas de todo modo, o que a gente pode perceber, e acho que é mais evidente, é essa maior preocupação do idoso com a sua qualidade de vida. Isso é um aspecto que a gente percebe ao longo desse tempo como sendo bem evidente, né? Bem claro. E que se reflete lá na universidade, então é exatamente isso. São pessoas que vão buscar atividade ou buscar conhecimento. Não tenha dúvida. Manter-se ativas. Agora, a Valesca falou uma situação muito importante, porque antigamente o tempo de vida era mais curto. Você começa a ter uma nova categoria de idosos que são pessoas que estão sós, porque as famílias são mais nucleares, não são aquelas famílias extensas de antigamente, já com alguns problemas de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, etc, etc, e mais essa tristeza já num ponto mais intenso, ou seja, já uma depressãozinha, se a gente usar de uma forma não muito correta esse termo. E essa tristeza, eu sempre valorizo muito na conversa com os colegas, é que a gente deve entender não como um fato natural, mas é previsível você sofrer, ficar um pouco triste ao saber que o seu tempo de vida está se esgotando. Eu sempre dou um exemplo, assim, claro, e um dos motivos que nós trabalhamos muito com modelos assistenciais, da questão do uso menor possível, mais curto possível da hospitalização. E eu sempre falo que uma hospitalização para um menino de 15, 18 anos é uma coisa totalmente diferente para um idoso. O menino que quebra a perna jogando bola, não sei o quê, está lá no leito, não sei o quê, com o celular dele, marcando a pelada que daqui a 15 dias, que ele sabe que ele vai sair dali, a vida continua absolutamente igual. Agora, um idoso que está com a dor aqui e acolá, e a família fala, não, vai lá na emergência do hospital, entra na emergência do hospital, acaba internando, aí na primeira noite desse idoso, na hora que a enfermeira apaga a luz, essa senhora de 80, 85 anos, quando ela fecha os olhos, a primeira coisa que vem na cabeça dela é um fato natural. Será que eu vou voltar para casa? Porque o tempo de vida, né, leva a essas considerações. É uma fase, é normal pensar nisso nessa fase da vida. Exatamente, é por isso que a gente deve ter cuidado de fazer com que o idoso tenha participação social, se discuta as coisas, uma coisa de prazer, ao invés de você, por exemplo, em termos de saúde, usar o hospital para tudo, né? O hospital é uma exceção, é para o momento agudo da doença crônica. Tá bom, vou trazer uma informação aqui para a nossa conversa. Dados do IBGE mostram que em 15 anos, a quantidade de pessoas na faixa de 65 a 94 anos passou de mais de 5% para quase 8% da população brasileira. E o Serviço de Proteção ao Crédito estima que mais de 4 milhões de idosos endividados existem no país, o que equivale a 27% da população nesta faixa etária. Com o Estatuto do Idoso e a criação do Disque 100, em 2013 foram registrados 38 mil denúncias de abusos contra essa população. Casos de violência psicológica em primeiro lugar, abuso financeiro e violência, segundo a Secretaria de Direitos Humanos. Mas esse número pode ser ainda maior porque a maioria dos abusos vem por meio da própria família. E, Valesca, você percebe uma dificuldade do idoso fazer denúncias quando acontece assim tão perto dele? Então, assim, esse assunto me é muito caro. Eu faço parte de um grupo que estuda justamente essa questão da violência financeira contra o idoso. Então, um grupo de várias universidades e várias sociedades que estão envolvidas nisso. E um dos aspectos que a gente realmente apontou a partir estatisticamente da análise dessa violência é a questão da violência financeira e da violência verbal, do abuso psicológico, que na imensa maioria das vezes é cometido por familiares. O idoso raramente faz esse registro, raramente ele percebe isso como abuso, muitas vezes ele é levado a adquirir um empréstimo, ele é levado a conceder, a fazer concessões financeiras para os seus familiares em função, muitas vezes, até de uma pressão emocional. Então, é muito difícil para o idoso que ele mesmo faça essa denúncia. Algumas vezes a gente tem dificuldade de fazer com que o idoso faça esse registro, porque ele se recusa, mesmo quando a gente aponta para ele que esse problema está acontecendo, ele tem dificuldade de comunicar isso para as autoridades competentes. Então, esse é um problema
realmente que a gente conversa pouco sobre esse assunto e é com certeza um dos fatores que também leva esses idosos a ficarem depressivos. Renato, você quer acrescentar alguma coisa? Inclusive, na UNAT, discussões sobre a questão da violência, que muitos idosos imaginam que violência é aquele olho roxo, sabe? Pensa que é violência física, não é. A grande maioria da violência é essa psicológica, é emocional, é financeira, que se dá no interior da casa com o seu ente querido, é com o seu neto, é com o seu filho, é com o seu amigo ali próximo da família, que fica muito difícil para a pessoa denunciar. Como é que eu vou denunciar a pessoa que me protege, entre aspas? Então, essa ou a única que eu tenho por perto, né? Exato, acho que é muito aquela coisa do sentir-se só, e aí para não agradar ou não criar um conflito, nós participamos do Conselho Estadual do Idoso, a Sandra Rabelo, que é uma professora nossa, né? E ela hoje é a presidente do Conselho, do Comitê, e esse é um tema, né, muito prevalente, é um tema que não sai da ordem do dia devido a essa dificuldade da denúncia. Agora, Valesca, quais são, né, os sinais, então, da depressão, aos quais o próprio idoso e familiares, pessoas próximas, precisam ficar atentas? O primeiro dele é a tristeza, essa tristeza constante, o humor que não é modulado. O que a gente chama de um humor não ser modulado? Se a pessoa está triste e recebe, por exemplo, a visita dos netos, ou a visita de pessoas amigas, ou recebe uma boa notícia, e isso faz com que ela se anime, isso é um aspecto positivo. Se ela está tão triste ao ponto que nada consegue deixá-la mais animada ou mais feliz, essa tristeza já é motivo de preocupação. Se ela já acorda de manhã muito triste, isso também já deve ser motivo de preocupação. Desânimo, perda de interesse por atividades habituais, é aquela pessoa que diz assim, não tenho ânimo para nada, não tenho vontade de fazer nada, eu acordo de manhã já com vontade de chegar de noite para eu ficar na cama novamente. Então isso é um aspecto que deve preocupar. Problemas com sono, aquela dificuldade, principalmente de pegar no sono ou, em especial, de acordar no meio da noite ou no final da madrugada e não conseguir voltar a dormir, é um outro dado que a gente tem que chamar a atenção. E um outro aspecto que é muito característico da depressão do idoso é que muitas vezes o idoso não se queixa de nada disso, mas ele vai ter queixas físicas dolorosas. Então, é a pessoa que tem uma queixa de dor de estômago, às vezes é uma dor ortopédica e uma dor que não passa com nada, que não melhora com nada. Então, essas queixas físicas dolorosas, elas têm que ser valorizadas, porque às vezes a pessoa diz assim, ele não tem nada. Quer dizer, ele não tem nada ortopédico, mas ele tem um problema, sim, que é a depressão, que causa dores e que precisa ser tratada. Deixa eu pegar um gancho da Valesca. Lá na UNAT nós temos idosos com vários problemas de saúde, várias patologias, principalmente de hipertensão e diabetes. Nós percebemos que uma pessoa que começa a ficar triste ou o processo de depressão começa a ficar presente, para nós é uma grande preocupação, porque essa pessoa está monitorada, está bem acompanhada, está tomando seu remedinho da hipertensão, seu remedinho da diabetes, seu problema osteomuscular, está tudo sob controle. Começa a ficar abandonado, tristonho num lado, esquece do remédio, não toma banho, dorme de fora de outros horários, ou seja, ela começa a desorganizar o seu dia. E esse idoso que é todo controladinho, tem um remédio, tem as atividades dele, vai na UNAT, volta e tal, começa a fazer uma grande bagunça no seu dia a dia. E aí é o eclodir de vários outros problemas de saúde que estavam adormecidos, a hipertensão, diabetes, problema muscular, ou seja, os vários doenças crônicas comuns até no idoso, mas se o idoso tem a doença e está bem sob controle, tudo bem. E aí a depressão ou a tristeza que vai levar à depressão faz com que desorganize tudo. Por isso, a gente usa a depressão ou a tristeza mais intensa como um grande marcador de outros problemas que vão eclodir devido, né, a esse fato, devido à depressão. Agora, tratamentos, o próprio SUS tem disponível? Olha, o tratamento de depressão, ele é um tratamento focado no uso de medicações antidepressivas e também, em algumas situações, a gente orienta o tratamento com psicoterapia. O tratamento ele é fundamental, o Renato abordou um ponto que é importantíssimo, que é a questão das comorbidades, ou seja, o idoso que tem depressão, na maioria das vezes, ele tem uma outra doença física concomitante,
E o não tratamento da depressão muitas vezes faz com que esse paciente ele também não trate corretamente as outras doenças. E aí você descompensa toda uma situação que estava compensada. Então, assim, só retomando essa questão do tratamento com antidepressivos, a gente tem inúmeros antidepressivos no mercado. O SUS dispõe de alguns que são indicados para essa faixa etária, outros nem tanto, mas o principal é que a pessoa realmente procure ajuda, porque na maioria das vezes o que a gente percebe não é a falta do medicamento disponível, nem pelo SUS e nem para compra, mas é uma resistência do paciente, de seus familiares em buscar ajuda e tratar aquele problema. Tá bom. Eu vou agora conhecer com você um bom exemplo que vem lá do sul do país, do município de Maringá, no Paraná. Um grupo de idosas encontrou um jeito especial de ajudar pessoas carentes e assim ocupar o tempo e a cabeça. A reportagem é dos nossos parceiros da TV Unicesumar. Veja só. Esse encontro acontece uma vez por semana. Aqui eles passam 1, 2 horas produzindo. São diversas peças artesanais. O trabalho da vez foram essas toalhinhas com a técnica chamada patchwork. A missão dessa turma é montar diversos kits. Por trás de cada peça como essa, existe uma história de vida, de gente que já trabalhou muito e hoje dedica o tempo livre para ajudar o próximo. Depois de prontos, todos esses produtos são doados para diversas entidades sociais aqui de Maringá. Marlene tem 62 anos. Foi por indicação da irmã que ela está aqui há 6 meses. Para a aposentada, esse tipo de trabalho ajuda a fazer amizades, a trocar experiências. Além de você compartilhar, né, o teu trabalho, você passa alguma coisa que você tem de bagagem e recebe em dobro até. Além do trabalho, o carinho, que é recíproco. Eu estou imensamente feliz aqui. Muita coisa. Muita coisa. E fico esperando toda terça-feira, para chegar terça-feira para vir aqui. Não aguento de ansiedade. É muito bom, muito bom. Até minha ansiedade, que eu sofro de ansiedade, diminuiu. Diminuiu depois, tá? Diminuiu. Diminui a ansiedade, diminui o estresse, sabe? E a gente faz o carinho que recebe, o carinho que a gente faz as coisas, é gratificante. O trabalho voluntário é voltado para pessoas de todas as idades, mas a maioria do pessoal é idoso. Esse é um grupo, né, que se encontra regularmente aqui no SESC, então acaba criando esse grupo de convivência, além de ser um grupo voluntário, acaba criando um grupo de convivência. Elas acabam trocando várias experiências, né, de experiências pessoais, experiências de vida, experiências dos trabalhos também, porque uma conhece uma técnica, a outra conhece técnica diferente e elas acabam fazendo essa troca de conhecimentos. Além, né, da autoestima melhorar pelo fato de estar fazendo um trabalho voluntário e fazer com que essas peças cheguem até pessoas que realmente precisam delas. A gente fica assim no meio das pessoas, assim, como é que fala? A gente cresce, né? Então é muito bom. Mãos que ajudam o próximo e também se ajudam. Para eles, realizar essa atividade, rodeados de amigos, acaba virando uma válvula de escape para enfrentar com mais tranquilidade problemas do dia a dia. A atividade em grupo, Renato, faz a pessoa se sentir acolhida, né? É protegida, né? Tem os seus pares do lado, tem pessoas para conversar, o dia a dia é similar, né? Isso protege, isso é bom. Você indicaria também como uma forma de tratamento, até preventivo, podemos dizer? Então, acho que esse é a palavra-chave, é prevenção, né? Atividade em grupo, atividade social, interação, comunicação, troca de experiências são atividades que protegem a saúde mental do indivíduo. Então, isso é fundamental. Essas atividades são fundamentais. Olha, a nossa conversa interessa aos jovens também, sabe por quê? O IBGE constatou que em 10 anos caíram as proporções de crianças de 0 a 14 anos e de jovens de 15 a 29. Um claro sinal de envelhecimento da população. Aí a gente pensa, né, também, de que maneira o jovem pode se preparar para essa fase da vida? Olha, eu acho que o jovem é fundamental que ele esteja preparado. Primeiro, porque necessariamente ele vai conviver com um idoso.
né, por algum período ou por um longo período, mais frequentemente até do que acontecia em gerações passadas. E hoje em dia a gente tem que pensar que se a nossa expectativa de vida também está aumentando, a gente tem que se preparar para chegar lá na frente, chegar bem, prevenindo todas as doenças ou a maior parte delas que são comuns com o envelhecimento. Então, atividade física, atividade intelectual, convivência em grupos sociais, embora a gente não tenha mencionado aqui, mas a questão da religiosidade, não é religião, mas a religiosidade é um fator de proteção para transtornos mentais. Todos esses fatores reunidos, tratar doenças físicas, obesidade, tabagismo, hipertensão, diabetes, são fatores que ajudam a proteger o nosso cérebro e nos ajudam também a chegar lá na frente com mais energia, mais vigor e mais saúde. Estamos na reta final da conversa. Quer deixar uma dica final, Renato? Aqui na universidade, o projeto da UNAT fica dentro da UERJ, há uma troca muito grande entre os jovens, da garotada e os idosos, né? E hoje em dia a gente percebe perfeitamente que o pessoal que está fazendo faculdade nas várias disciplinas, nas várias áreas lá da UERJ, eles sabem que o tempo de vida se ampliou. É uma coisa interessante, né? Então, os projetos são feitos, né, para que você não, que você vá viver mais tempo. E nós fazemos muito grupos, né, dos jovens com os idosos, troca de experiências, alguns seminários onde os dois grupos etários estão isso juntos. Deve ser muito bacana. Muito interessante, essa troca de experiência. E tem situações muito gozadas até. Uma senhora, já de 85 anos, um dia ela fez um comentário e falou assim: meu filho, fique tranquilo, você vai viver muito tempo, porque morrer cedo está absolutamente fora de moda. Fora de moda. Mas foi assim ótimo, sabe? Que os meninos ficaram, opa! É uma grande dica. E antes de encerrar, eu trago mais uma para você. Na nossa plataforma online e gratuita de vídeos, o Futura Play, você encontra uma série especial sobre envelhecimento humano. Realizada em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, a série Envelhecer traz 10 episódios que apresentam as etapas que envolvem esse processo. São entrevistas com quem já passou dos 60 e especialistas que falam sobre suas experiências, ganhos e perdas. É também um alerta sobre o despreparo da sociedade brasileira para o envelhecimento. Agradeço muito a participação de vocês dois aqui, Renato e Valesca. Espero contar com vocês numa próxima oportunidade. Obrigada, eu é que agradeço o convite. É um prazer estar com vocês. Tá bom, nosso também. Eu encerro com o trecho de um poema chamado O Idoso, Ao Idoso e ao Velho, publicado por Fernando Santiago na internet. Ele diz o seguinte: você é idoso quando tem planos, você é velho quando só tem saudades. Para o idoso, a vida se renova a cada dia que começa. Para o velho, a vida se acaba a cada noite que termina. Que você, quando idoso, viva uma vida longa, mas que nunca fique velho. É isso. Anime-se, você é especial. Beijo, tchau, tchau.